Sabe aquela história que, mesmo escrita há mais de um século, parece que foi feita para hoje? Pois é, a gente vai falar de uma sim, O Alienista, do mestre Machado de Assis. Vamos mergulhar nessa obra para entender como ela bagunça as nossas ideias sobre o que é razão e o que é poder. Pensa comigo. E se uma única pessoa pudesse decidir quem é normal e quem é louco? Parece enredo de ficção científica, né? Mas Machado de Assis pensou nisso lá no século XIX. Ele deixou uma pergunta no ar que, olha, nunca foi tão atual. Quem é que manda nesse jogo? E o que acontece quando a razão vira uma arma para controlar todo mundo? Mas antes de entrar na história, a gente precisa entender quem foi o gênio por trás dela. Olha só a história desse cara, Joaquim Maria Machado de Assis. Ele era neto de escravos libertos, tinha uma origem super humilde, sofria de gagueira, epilepsia, e mesmo com tudo isso contra, ele se tornou o maior escritor do seu tempo. E detalhe, foi reconhecido ainda em vida. O cara aprendeu tudo sozinho, falava francês, inglês, latim e ainda fundou a Academia Brasileira de Letras. É essa trajetória de quem viu a sociedade por baixo que deu a ele aquela visão afiada, sabe? Cheia de ironia. E é com essa lupa, essa visão de mundo, que ele constrói uma história que começa como um grande sonho da ciência e termina num baita pesadelo. O personagem principal da história é um alienista. O que é isso? Bom, era o nome que davam, lá no século XIX, para o médico especialista em alienação mental. Pensa num avô do psiquiatra de hoje. Essa figura era o suprassumo da ciência da época. E o nosso alienista é o Dr. Simão Bacamarte, um cientista renomado que foi estudar lá na Europa e volta para a cidadezinha de Itaguaí com um projeto assim gigantesco: criar a Casa Verde, um lugar para ele finalmente estudar e curar a loucura. No papel, a ideia é linda, né? Ele diz que a saúde da alma é a ocupação mais digna do médico. Um verdadeiro idealista querendo usar a razão para acabar com a loucura no mundo. E ele ia começar ali mesmo, em Itaguaí. Pois é aqui que o sonho começa a virar pesadelo. Aquele projeto científico tão bonito no começo, rapidinho se transforma num show de poder absoluto. E o pior, tudo em nome da ciência. E aí, a coisa desanda de vez. A lógica do Bacamarte começa a ficar, bem, maluca. Os critérios dele para definir loucura viram um absurdo. Quer um exemplo? O seu Costa, um homem que resolveu doar toda a sua fortuna, foi parar na Casa Verde por excesso de generosidade. O outro, o Mateus, se achava demais, excesso de vaidade. Até um rapaz que fazia uns poemas mais rebuscados, o Martim Brito, foi internado. A régua dele era essa: se você não fosse perfeitamente equilibrado em tudo, você era louco. Simples assim. E qual foi o resultado disso tudo? Em pouquíssimo tempo, a Casa Verde virou um espelho da cidade. 4 a cada 5 moradores de Itaguaí foram parar lá dentro. É isso mesmo, 80% da população. A ciência dele virou uma rede tão grande que no fim quase ninguém escapava. Esse jeito do Bacamarte agir é a cara de um conceito do filósofo Ortega y Gasset, o sábio ignorante. Sabe o que é isso? É aquele especialista que sabe muito sobre uma coisinha de nada e, por causa disso, acha que pode dar palpite em tudo. Ele age como a arrogância de quem sabe tudo, mesmo naquilo que não entende nada. A ciência do Bacamarte virou isso, uma régua minúscula para medir a complexidade infinita do ser humano. Bom, com essa tirania toda em nome da razão, era óbvio que o povo ia se revoltar. Mas é aí que o Machado de Assis dá aquele tapa de luva com a sua ironia. Ele mostra que, às vezes, trocar de líder não adianta nada. E quem aparece para liderar essa confusão toda? O barbeiro Porfírio. Ele cria a revolta dos canjicas, juntando a raiva de todo mundo contra a Casa Verde, que ele até apelida de Bastilha da Razão Humana. Ele era a esperança do povo, o cara que ia acabar com aquilo tudo e trazer a paz de volta. Só que aí vem a grande virada, a grande crítica política da história. Assim que o Porfírio chega ao poder, ele esquece tudo que prometeu. Ele não fecha a Casa Verde, pelo contrário, ele se junta ao Bacamarte. O grande libertador vira só mais um tirano. A mensagem do Machado é direta. Não adianta mudar a pessoa que está no poder se a forma de usar o poder continua exatamente a mesma. Então, a revolução fracassou, o povo se deu mal, e a história parece que vai acabar aí, né? Que nada! É agora que a genialidade do Bacamarte, e do Machado, claro, dá um nó na nossa cabeça com uma reviravolta de lógica simplesmente espetacular. O Bacamarte olha em volta e pensa: uai, se quase todo mundo tem algum tipo de desequilíbrio, então ser desequilibrado deve ser o normal.
Como um bom cientista, ele muda a teoria dele no meio do jogo. A conclusão é de cair o queixo. Ele decide que a verdadeira loucura, a doença mesmo, é ser perfeitamente equilibrado. E ele leva a nova teoria a sério. Manda todo mundo que estava internado para casa e começa a procurar as pessoas perfeitamente sãs, equilibradas, para aprender. Só tem um probleminha. Ele não acha ninguém assim, a não ser ele mesmo. A lógica dele, que ele seguiu até o fim, aponta para uma única direção. E é isso. O Dr. Simão Bacamarte solta todo mundo e se interna na Casa Verde, sozinho. O grande caçador da loucura agora só tinha um louco para estudar. Ele mesmo. E dizem que ele morreu lá dentro, 17 meses depois, completamente perdido na sua própria ciência. A história de Itaguaí é uma sátira, claro, mas ela funciona como um espelho que reflete umas verdades bem desconfortáveis sobre o nosso mundo, até hoje. Então, o que a gente aprende com tudo isso? Primeiro, que o discurso da razão e da ciência pode ser uma ótima desculpa para exercer um poder tirânico. Segundo, que trocar de líder não adianta se a estrutura do poder não muda. E o principal, talvez, essa linha que separa o normal do louco é muito, mas muito frágil e perigosa. No fim, a maior loucura do Dr. Bacamarte foi a certeza absoluta que ele tinha. A história acaba, mas a pergunta fica no ar. E hoje, no mundo onde todo mundo parece ter um diagnóstico pronto para o outro, onde a gente cria loucos e inimigos baseados em critérios que mudam o tempo todo, a pergunta que não quer calar é: quem são os alienistas do nosso tempo?